partir de agora, nós estamos juntos aqui na live, né, gravando, para a gente ter no nosso a lista, na playlist de Entre Líderes. Esse já é o 8º Entre Líderes, e nós chegamos ao Atos 4. E eu vou, então, nós vamos começar a fazer alguns comentários e bater um papo sobre situações que precisam ser aprendidas, que precisam ser trabalhadas por nós como líderes, né? E é muito importante que a gente tenha ciência de certas coisas, né? Por exemplo, um líder, ele precisa saber mensurar a saúde do seu ministério. Por exemplo, se ele é um líder de PGM, se ele é um líder de supervisão, ele precisa ter parâmetros para mensurar o nível de a saudibilidade. Já ouviram esse termo? A saudibilidade, né? O quão saudável é o seu objeto de ministério, o seu objeto ministerial. Por exemplo, o pastor de uma igreja, ele precisa ter noção de quão enferma ou quão saudável a igreja está. No seu nível, você é líder de jovens, você é líder de mulheres, você é líder de homens, você é líder de uma supervisão, é um supervisor. Qualquer organização, você precisa saber como mensurar a saúde dela, né? A sua repartição lá na vida fora da igreja, né? A vida secular, nós temos uma vida só, não temos vida secular e vida sacra, mas no ambiente do trabalho, a gente precisa ser capaz de mensurar o quão saudável o nosso ambiente é, e isso não é diferente no ministério, na vida. Então, nós temos aqui igreja, PGMs e nós. Pensem sempre nisso quando eu estiver apresentando para vocês esses parâmetros, pensem nesses 3 níveis. Nunca terceirizem como sendo algo fora de vocês, fora de mim. É a minha saúde que está em jogo. A minha saúde espiritual, a saúde dos meus irmãos aos quais eu lidero, a saúde da igreja da qual eu faço parte, ok? Então, isso é bem legal. Eu acho que a gente vai ter um grande lucro em guardar isso, não só ouvir, mas aprender e praticar mesmo, tá bom? Então, vamos lá. O tema são como estão seus sinais vitais, Atos 4 até o 5:11. Nós estamos estudando o livro de Atos com o tema Aprendendo a Crescer, e esse é o nosso 8º encontro em Atos. Aqui a gente fala igrejas saudáveis o tempo todo, porque se trata da igreja, né, que está nascendo. Vocês que estão acompanhando aqui todo dia, toda segunda-feira, sabem que nós falamos do nascimento da igreja e do crescimento, da expansão dela na sua origem. E aqui nós temos um momento de verificar os sinais vitais dessa igreja. Então, são 3 sinais que estão aqui. Esses não são necessariamente todos, mas esses são sinais, assim, profundamente importantes. Tá bom? E na sua liderança, no seu ministério, no seu pequeno grupo, na sua igreja, é importante você observar isso. Então, vamos lá. Igrejas saudáveis vivem em unidade. São coisas tão simples, né, que é fácil da gente ver isso. Tá? Eu vou pedir para o Ricardo ler Atos 4, 32 e 33, por favor. Tem que botar áudio, tá? Eu já estava abrindo minha Bíblia, mas já está escrito aqui, né? Tá aí. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia grande, abundante graça. Ok. Então, pessoal, vejam aí o primeiro sinal de vitalidade, o primeiro sinal vital do seu ambiente ministerial, do seu PGM, da sua igreja, é o sinal da unidade. Óbvio, não é? Lugar onde há divisão, onde há disputas de poder, onde há insegurança relacional, é um lugar onde pouca coisa consegue se desenvolver, né? Isso aí é bem óbvio.
E eu quero apenas acrescentar que essa unidade é uma unidade testemunhal. Não é uma unidade meramente social, sociológica. É uma unidade que fortalece as relações dentro e se espalha para fora. Isso vira uma característica. Se você reparar bem no texto, na forma como ele é colocada, como ele é colocado, você vai ver que acontece uma consequência dessa unidade, né? Diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam, etc, etc. E depois diz o quê? E os apóstolos davam com grande poder testemunho do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Então, a ideia que eu colocaria aqui é que essa não é uma unidade qualquer. Eu não sei o que está acontecendo, mas está arriscando tudo aqui com o seu nome. Tá? Tem uns riscos vermelhos aparecendo aqui. Não é uma unidade qualquer, é uma unidade Pastor, testemunhal. aí para isso, tirou. Tirou, né? É uma unidade testemunhal, tá bom, gente? Isso é muito importante. Qual é a diferença de uma simples unidade para uma unidade testemunhal? O que é que vocês acham? Vocês têm ideia disso? Todos estão unidos para falar do mesmo, não, do mesmo fato, do mesmo relato, dos mesmos acontecimentos de forma igual. O que vocês acham? É isso aí. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Unidade testemunhal. A unidade simples normalmente tende a ser fechada, voltada para dentro. E a unidade testemunhal, ela é aberta, voltada para fora. Entendeu, Rosângela? O seu grupo, por exemplo, ela pode ter uma unidade, o seu PGM, a sua supervisão, o seu ministério lá, o berçário, ele pode ser uma unidade tão forte, mas ser uma unidade fechada, voltada para dentro. Não é isso, eu estou dando um exemplo contrário do que eu vejo no berçário. Tão forte a unidade que ninguém entra, né? Mas não, a unidade testemunhal é aquela unidade que existe sim um forte relacionamento, um saudável relacionamento, a unidade de coração e de alma das pessoas, mas ao mesmo tempo existe a abertura para fora, a, a, o desejo de alcançar outros, certo? Então chamo isso de unidade testemunhal, ok? Então, primeira característica da saúde de um ministério, de um PGM, de uma supervisão, de uma igreja, é a unidade testemunhal. Queridos, nós temos que lutar por isso, trabalhar por isso, não é? Reforçar isso em nossos ministérios, nas pessoas que estão ao nosso alcance. Cada líder fazendo isso, o resultado será uma unidade mais ampla de toda a igreja, com esse ganho testemunhal. Tá bom? Nunca permitamos que a nossa unidade, ou a unidade do nosso ministério, do nosso PGM, seja tão forte, que ela se feche. Uma unidade de enclausuramento, mas uma unidade testemunhal que capta outros, que se abre para outros. Né? Foi assim com a igreja primitiva, conforme a gente vai vendo ao longo do caminho, certo? Alguém quer fazer algum acréscimo? Nós já vamos para o ponto 2. Ok, se quiser fazer é só levantar a mãozinha. Aliás, sobre essa questão da unidade do seu resultado, ó, o que está escrito aqui? Ó, a unidade testemunhal é o que Jesus fala em João 17, 21, né? A grande oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu o enviaste. Estão percebendo isso, pessoal? Estão percebendo essa consequência da verdadeira unidade? Não é o fechamento, é a abertura. A unidade em Deus, na igreja, no PGM, no ministério, é uma unidade que fortalece os relacionamentos dentro, mas abre as portas para fora. E trazendo pessoas, incluindo gente, ganhando pessoas, levando pessoas a Cristo,
oportunizando o serviço. Isso é muito legal, né? É bacana demais isso. Podemos ir para o segundo ponto? Posso ouvir um amém com a mãozinha aí? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Segundo movimento dessa questão aí dos sinais vitais da igreja, eu gostaria de pedir ao pastor Tales que lessem aí: igrejas saudáveis são igrejas generosas. E aí, Tales, pra gente. Amém. Igrejas saudáveis são igrejas generosas. Ponto 2. Atos 4, de 34 a 37. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que tinha cada um. Aliás, que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ok. Veja aí, segunda característica de uma igreja, de um ministério, de uma supervisão, de um PGM saudável, é a generosidade. A generosidade poderia ser traduzido também que por cuidado. O que mais poderia ser traduzido? Compaixão, graça, né? Então, seriam acréscimos sinônimos que a gente poderia fazer aí, tá bom? Diz aqui que não havia entre eles nenhum necessitado. Okay? As pessoas cujas necessidades eram detectadas, imediatamente se formava um movimento. Lembra das viúvas? Lá em Atos 6, a gente vai ver a questão das viúvas, né? Que houve uma necessidade, houve um murmúrio, que eu não vou adiantar o que vai ser pregado ali, que princípios nós vamos aprender ali, para não dar spoiler para vocês. Mas a ideia é essa. Havia uma necessidade e ela imediatamente gerou um movimento, né? Que seja assim na nossa igreja. Boa noite, Alvarez, bem-vindo. Que seja assim na nossa igreja, sempre que houver uma necessidade real, que se cria um movimento, quase como os glóbulos brancos fazem quando a gente tem um ferimento, né? Quando vocês sabem, aprendemos em biologia, não precisa nem ser da área de saúde para saber disso, quando a gente tem um machucado, imediatamente há um movimento do nosso sistema imunológico, do sistema de defesa, glóbulos brancos, que são soldados das células, vão ali e cercam aquele ferimento para evitar, na medida do possível, infecção, inflamação. Isso é uma coisa muito linda. Eu ficava emocionado estudando biologia, estudando isso. Como que Deus faz as coisas, né? E aquele negócio que a gente tem tanto nojo, né? O pus, nada mais é do que os soldados mortos na batalha. O pus são glóbulos brancos que morrem na batalha tentando evitar que o nosso machucado se inflame. Não é bacana isso? Então, quer dizer, é meio nojento, mas tudo bem, é a natureza, né? É a criação de Deus. O que eu acho legal é que a igreja saudável, quando tem uma verdadeira necessidade, qualquer que seja a necessidade, Rosângela tem participado aí de vários movimentos. Empatia, né? Oi? Empatia. Empatia também pode ser colocada. É você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro. Né? Exato. Então, assim, a gente tem visto isso na igreja e isso precisa ser trabalhado e intensificado para que seja uma reação natural de um corpo. Então, você vê uma necessidade, alguém que está com um problema numa enfermidade, que não pode tratar-se sozinho. Nós sentimos essa empatia várias vezes na nossa própria vida, por parte da igreja. Né? Quando a Betânia operou o olho e teve toda aquela complicação, gente, naquela época os meninos ainda não cozinhavam, agora a Betânia já os doutrinou direitinho. E cozinha, o que eu sei fazer é lavar a louça, limpar o fogão e dar uma varridinha e fazer um cuscuz, um ovo, nada de... Ela não podia comer essas coisas. Então, todos os dias,
chegavam as refeições da Betânia, que alguém trazia, que as pessoas se revezavam. E eu tenho certeza que vários de nós teremos histórias como essas, que são a igreja demonstrando a sua generosidade. Gente, nós estamos em plena pandemia. Faz tempo que a gente não chega na metade do mês de setembro, está nem na metade, que dia que é hoje? Né? 14. 14, né? Está quase na metade, faltando apenas R$ 3.000 para a gente bater o alvo. Vocês lembram que normalmente a gente chega lá no finalzinho, aquela, né, em plena pandemia. Então isso emociona e a gente precisa ser melhor nessas coisas, porque é um sinal de saúde, né? É um sinal de saúde. A unidade, ela gera consequências, não foi o primeiro sintoma. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de cultuar junto, a gente precisamos melhorar nisso, né? Essas são consequências desses sinais vitais. E a generosidade também gera esse movimento na direção do outro. É muito bacana. Então, ambientes saudáveis são ambientes onde há uma unidade aberta para o outro, uma generosidade que por si só já é isso, né? Abertura para o outro, ok? Vamos para o ponto 3. Então, alguém quer comentar ou acrescentar? Fique à vontade. Ponto 3. Vou pedir para o Marcos. Oi, Marcos, fala aí. Eu já ia pedir para tu ler o 3, mas fala aí. Eu só queria compartilhar com os irmãos essa generosidade que a gente viu no capítulo 4, até porque a gente está estudando o livro de Atos, né, com o grupo de surdos, e nós já passamos por essa parte aí, a gente está lá pelo capítulo 12, 13 agora, e eles ficaram impressionados, os surdos ficaram impressionados como as pessoas tinham coragem de vender seus bens e compartilhar com os necessitados da igreja, né? Então, inclusive, um virou e falou assim, não, o que é meu, não tenho coragem de vender para dar para ninguém, não. É legal. A situação... Era essa a contribuição. Perfeito, Marcos. Nós temos um problema muito sério. Eu vou pedir, então, para a Aline fazer a leitura do ponto 3 daqui a pouco, tá? Para ela poder participar, acho que vai ser sua primeira leitura. Gente, é muito interessante isso que o Marcos falou. Na hermenêutica, existem alguns princípios importantes na interpretação, né? E um deles é que nós não podemos interpretar nenhum texto sem observar qual era o contexto em que ele está inserido. Contexto geográfico, cronológico, histórico, cultural, tá certo? Então, alguém sempre me falava que esse movimento de Atos 4, né, era uma espécie de comunismo. Qual é a diferença desse movimento para o comunismo? Porque a proposta, teoricamente, do comunismo é a divisão das riquezas entre todos, teoricamente. Mas mesmo que isso fosse verdade, qual é a grande diferença desse movimento para o comunismo? É que esse movimento não é imposto. Não vem de cima para baixo. Não foram os líderes da igreja que disseram, façam isso. As pessoas, Marcos, tiveram essa ideia. Até porque havia uma expectativa escatológica muito forte. As pessoas estavam esperando Jesus para os próximos dias, para os próximos meses, talvez no máximo para os próximos anos, a volta de Jesus, né? E havia uma unidade muito grande, uma generosidade muito grande. Ninguém pediu, tanto que você vai ver agora no terceiro ponto, Pedro falando exatamente isso. Se você vendesse, ficasse para você, não era teu? É isso. Então, o comunismo é algo que alguém de fora impõe a você. E o que aconteceu, esse movimento de generosidade da igreja, da comunidade dos santos, é preciso que seja espontâneo. Tem como característica ser a decisão. Eu vou contar uma história não muito recente, porque foi anterior a mim. Pastor Daniel. Quem é do tempo do pastor Daniel aí? Eu não esqueço. Que é isso, Ricardo? Eu não esqueço a situação. Sabe por que esse templo foi construído em 11 meses? Foi menos de 12 meses para construir esse templo que nós adoramos hoje a Deus. Né? E a Rosângela era da primeira igreja nessa época, né? A Rosângela já era Filadélfia.
Eu estava saindo da primeira e indo para Filadélfia. Eu vou lhe contar uma coisa, talvez você lembre, que deu aquilo, não foi o pastor Daniel que me falou, tá? Foram outras pessoas que me falaram. Quando o pastor Daniel lançou a campanha para a construção do templo, ele pegou a chave e disse: está aqui a chave do meu carro. Entregou o carro dele para a campanha. Realmente, a primeira oferta foi a dele. Ele que deu a inicial. Exatamente. Isso gera o quê? Um movimento, um ciclo positivo, que a gente é cheio de ciclos viciosos, né? A gente precisa construir círculos virtuosos. Círculos virtuosos. Você é crente, então precisamos construir um círculo virtuoso. Por exemplo, nós precisamos retomar o círculo virtuoso da frequência ao culto, né? Começando pelo culto de domingo. No caso, ainda estamos no Zoom na quarta-feira. Você é agente de Deus nesse negócio. Ciclos de generosidade são gerados por pura espontaneidade. Não pode ser imposto, senão deixa de ser generosidade, passa a ser comunismo. O comunismo tem como característica alguém com mais poder do que você dizer: faça isso, pega a sua, vamos taxar as grandes fortunas. Aí é tomado, não é espontâneo. Fala aí, cara. Parece que quando Deus faz, né? Eu estava meditando hoje num texto do C.S. Lewis e ele diz bem assim: não acredito que seja possível estabelecer o que devemos dar em termos de quantitativos. Temo que a única regra segura seja dar mais do que sobra. Em outras palavras, se as nossas despesas com conforto, luxo e diversão é maior do que o padrão comum entre os que ganham o mesmo que nós, provavelmente estamos dando muito pouco. Se as nossas doações não estão causando aperto ou embaraço, devo dizer que elas são demasiado pequenas. Deve haver coisas que gostamos de fazer, mas que não podemos fazer por causa das nossas despesas com a caridade. Cara, esse texto é fantástico, mexeu comigo. É fantástico. Quando você oferta e dá o dízimo numa igreja generosa, é a melhor forma que você tem de ajudar os necessitados, né? Porque, principalmente se é uma igreja congregacional, você participa das decisões sobre como gastar esse dinheiro. Hoje nós temos o projeto Jesus Transforma a partir de uma assembleia em que todos disseram: vamos encampar esse projeto e outras coisas que forem feitas. Eu quero contar uma segunda história rapidinho sobre isso antes da Aline ler o terceiro ponto, que é do Rick Warren. O pastor Rick Warren, chegou uma hora que o livro dele vendeu tanto, que ele não precisava mais do salário da igreja. Ele falou: não é justo eu receber se eu não preciso. Porém, eu preciso ensinar generosidade para a igreja. A igreja precisa entender que o próximo pastor que vier vai precisar desse sustento, né? Então ele conversou com a igreja e ele falou assim: eu quero que vocês façam a conta de tudo quanto vocês me pagaram nos últimos 25 anos. Ele devolveu, ele fez um cheque e devolveu tudo que a igreja pagou para ele nos últimos 25 anos. Eram milhões e milhões de dólares que ele estava recebendo, porque o livro dele, Uma Igreja com Propósito, vendeu que nem água em várias línguas no mundo todo. E ele falou assim: Senhor, não é possível que isso seja só para mim. Não é possível, eu não acredito. Foi ali que eu aprendi a frase: quando Deus te abençoa, Ele sempre está pensando em mais alguém. Então ele fez isso e passou a trabalhar voluntariamente para a igreja, né? Aquilo criou um ciclo virtuoso de generosidade tão grande que essa igreja, gente, através dessa igreja, o pastor Rick Warren assumiu a responsabilidade de ser um dos gerentes da comissão de gerenciamento do surto de AIDS em Uganda, na África. Um país inteiro chamou o cara. Ele passou a ajudar. E os índices de controle da AIDS em Uganda, antes que houvesse coquetel, eram os melhores dos países do terceiro mundo. É impressionante o que Deus fez através desse ministério de generosidade da igreja. E o fato é que nos dias que sucederam, um jornal muito famoso dos Estados Unidos, um Times da vida, alguma coisa assim, veio dentro do contexto de um escândalo, sabendo que o pastor era uma igreja já com seus mais de 10 mil membros, deveria ganhar uma fortuna, e eles vieram perguntar quanto o pastor ganhava, o microfone na mão, a câmera na outra, quanto que o senhor ganha para ser pastor de uma igreja tão grande. E eles esperavam, obviamente, que fosse dita
dito um valor exorbitante. Ele falou assim, eu não ganho nada. Na verdade, os últimos 25 anos eu tenho trabalhado voluntariamente nessa igreja, porque há poucas semanas atrás eu acabei de devolver tudo que eu tinha recebido. Então aquilo gerou um escândalo positivo. Vocês já ouviram falar de escândalo positivo? Qual é o contrário de escândalo? Testemunho, né, gente? O contrário de escândalo é testemunho. Aquilo gerou um testemunho nacional contrário a todo esse movimento, como a gente vê hoje no Brasil, a igreja sob ataque, né? Um escândalo atrás do outro. Então, unidade testemunhal e generosidade são a arma contra as acusações, muitas delas verdadeiras, ou pelo menos que a gente não pode refutar, que cai e recai sobre a igreja hoje. Primeiro, unidade e generosidade. E, em terceiro lugar, deixa eu botar aqui de novo para a Aline ler para a gente. Terceiro ponto, Aline. Tá. Terceiro, igrejas saudáveis reforçam a autenticidade. Atos 5, 1, 11. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e espiou. E um grande temor, peraí que mexi aqui no texto, e um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o rosto e, transportando para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro lhe disse, por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e espiou. E entrando os moços, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. Ok. Então, Ok, isso aqui é só uma conclusãozinha. Ok, obrigado, Aline. nada. Veja, gente, se Deus fosse julgar hoje dessa mesma forma a igreja por falta de autenticidade, alguém disse que cada igreja precisaria ter um necrotério nos fundos da igreja. Mas a gente brinca com isso, mas é algo que a gente precisa trabalhar muito, né? Igrejas saudáveis são igrejas que reforçam um ambiente de autenticidade. São igrejas que não trabalham no sentido de que as pessoas se sintam constrangidas a serem aquilo que elas não são. São igrejas que trabalham para que as pessoas consigam ser, com a maior liberdade possível, aquilo que elas realmente são. Eu sei que isso é um caminho longo, é um longo processo, mas a gente precisa caminhar nessa direção, criar um ambiente de autenticidade no nosso PGM, no nosso ministério, na nossa igreja, reforçar isso, sabe? Então, saber ouvir. Olha, o trabalho com Celebrando a Recuperação, ele é, vamos dizer, importantíssimo nisso aí, né? O Alvarez trabalhou Celebrando com a gente durante um tempo, né? Alvarez também, e ele sabe o quanto que a gente preza por esse ambiente de autenticidade. Um ambiente de autenticidade é um ambiente seguro. Você que é líder, as pessoas precisam sentir a vontade para falar com você do seu pecado, das suas dificuldades, das suas lutas. E você sabe como que isso acontece? É algo muito difícil para mim e para a maioria das pessoas, porque nós queremos nos preservar e a gente acha que é preciso, assim, o contrário do que o Roberto Carlos canta, né? Tenho que manter a minha fama de mal. Nós crentes não, a gente tem que manter a nossa fama de bom moço, de pessoa que nunca perde a calma,
de pessoas que não pecam, pessoas que não são tentadas, às vezes, por tentações que você vai orar e fala, esse momento é um momento de maior hipocrisia do meu dia. Não era nem para eu estar orando aqui, olha o que eu estou pensando, olha o que eu estou desejando. Né? E você não ter para quem falar isso o tempo inteiro. Isso vai adoecendo você. Tem um livro, o autor, eu não vou saber dizer o nome, é um nome complicado, eu vou pedir ao Ricardo procurar ele para a gente. É Confissões de um Pastor. Tá? Não é do Agostinho, não é do Caio Fábio, é um pastor americano, Confissões de um Pastor. Eu já tive esse livro em minhas mãos, eu já o li, mas eu não sei a quem emprestei, ou nessas mudanças acabei perdendo. E ele resolve fazer uma série de conferências falando sobre os pecados dele. Não é? É um negócio impressionante. Ele falou assim, pode ser a minha última série de conferências, que depois que eu terminar essa série de conferências, dificilmente a igreja vai continuar me aceitando como pastor. Então, eu vou ser o mais sincero possível. Ele disse que se preparou, inclusive financeiramente, se preparou de todas as maneiras, e ele começou. Quando ele falou, olha, semana que vem eu vou começar a falar a relação dos pecados que mais me atormentam, das tentações que mais me atormentam, foi uma experiência dele. Gente, quando ele começou a pregar sobre isso, primeiro que foi um monte de gente, ele disse que nunca viu a igreja tão cheia, as pessoas são curiosas para saber sobre o pecado dos outros, né? A igreja estava tão cheia, e ele começou a falar, e ele falou mesmo, tem que ver o livro, todo líder, principalmente pastor, mas até o líder leigo também, não pastor, precisaria ler isso, é muito legal. Tomara que um de nós encontre esse livro de novo. E ele... Isso mesmo, esse cara aí, Greg Groeschel, esse é o livro aí, ó, Confissões de um Pastor. Muito bacana, e é um pastor jovem, o cara se arriscou ainda na juventude. Esse livro aí, ó. E, cara, fantástico, recomendo você como líder, especialmente quem almeja aí o pastorado de alguma maneira, a ler isso. Né? Então, ele trabalha muito, ele começa a falar com a igreja, e ele vai vendo que à medida que, primeiro foi curiosidade, aquela coisa natural do ser humano, que não é saudável, mas depois aquilo foi sendo transformado para uma solidariedade tão grande, porque ele falava sinceramente de suas faltas, de suas falhas. Por exemplo, eu, quando preguei sobre o Viva Vencendo, eu comecei a minha ideia era pregar sobre os 7 pecados capitais, mas depois eu vi que o texto bíblico me dava licença para pregar não só sobre pecados, mas sobre pecados e embaraços que atrapalham nossa caminhada e tal. Vocês acompanharam, vocês sabem. E aí eu pensei, caramba, eu não estou fora de nenhum desses pecados aqui. Todas essas anomalias, todas essas tentações, elas me assaltam igualmente. São lutas minhas como são dos irmãos. Então, eu estava ouvindo outros pastores que já pregaram sobre esse tema, pregando só os 7 pecados capitais, mas, por exemplo, o Ed René disse uma frase, diz assim, nada do que é humano me é estranho. Essas coisas são absolutamente humanas e nada do que é humano me é estranho. Só que na igreja, às vezes, a gente finge que não é assim. A gente acaba vivendo um ambiente de inautenticidade. Só que no pequeno grupo, que deveria ser um ambiente onde as pessoas poderiam se abrir, acaba acontecendo a mesma coisa. Se nós não produzimos a partir de nós mesmos um ambiente em que as pessoas se sintam seguras, e essa segurança vem de confiança, segredo, de o pedido de oração dela, a confissão dela não se tornar motivo da nossa conversa, né? E essa confiança vem de eu olhar para você, meu líder, e falar, poxa, meu líder é como eu, é carne e osso. Ele também luta com tentações, ele também chora diante da presença de Deus, ele também tem dificuldade para orar, ele está na mesma luta que ele não é melhor do que eu por ser meu líder, por ser meu pastor. Não, pelo contrário. Às vezes Deus escolhe exatamente o contrário, os improváveis, né? Os que não são, os pequenos. É isso que está escrito lá no texto bíblico. Então, você, como líder, não pode passar a ideia nem que você é livre para pecar, e nem que você não peca.
Você tem que dizer, olha, hoje eu estava escutando o pastor Antônio Carlos falando sobre isso, o tema da mensagem dele é quando acabam nossas reservas morais. Né? Muito. Aí ele falou assim, alguém me perguntou se eu não tinha medo de incentivar as pessoas a pecarem, falando sobre a compaixão de Deus, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Antes temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele desenvolveu a ideia da compaixão de Cristo por nossa humanidade, por nossa pecaminosidade, como ele nos pega nos braços, como ele nos recebe de volta. E alguém nos comentários falou assim, pastor, o senhor com isso não vai estar incentivando os crentes a pecarem? E ele falou assim, não os nascidos de novo. Não tenho o menor medo que pessoas nascidas de novo sintam desejo de pecar porque aprenderam sobre a compaixão de Cristo. Quando a gente sabe da compaixão de Cristo, a gente chora e a gente se sente chocado por essa compaixão e a gente se sente comprometido até as vísceras, até a pleura, por essa compaixão de não ferir o coração do nosso Senhor. Né? Então, não para os nascidos de novo. Quanto mais a gente aprende sobre compaixão, mais compassivo a gente se torna, mas não lascivo, não licencioso. O próprio apóstolo Paulo diz, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Tá certo, meu líder? Então, o que o terceiro ponto quer dizer? O terceiro ponto quer dizer que nós temos que ter unidade, essa unidade tem que ser testemunhal. Nós temos que ter generosidade, e a generosidade é o nosso coração pareado com o coração do outro, com o que precisa, e nós temos que reforçar a ideia da autenticidade e não da hipocrisia. O que Pedro fala para Ananias e Safira é isso, se vocês vendessem e dissessem, estou dando só a metade, amém. Se vocês vendessem e ficassem tudo para vocês, amém. Ninguém, não é de vocês. Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Então, nós precisamos trabalhar muito essa ideia de autenticidade. A Bíblia diz assim, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem como? Em espírito e em verdade. Eu creio que vocês podem falar algo mais sobre isso, mas de minha parte era isso que eu tinha para falar hoje. Os sinais vitais de uma igreja, de um PGM, de um ministério. Unidade testemunhal, generosidade, coração voltado para o outro, atento às necessidades do outro e um ambiente de autenticidade serena, onde eu posso claramente dizer eu sou pecador, todos nós. Tem um outro livro chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Também muito me enriqueceu a leitura daquele livro. Eu queria até colocar a capa, se alguém achar, pode projetar aí, igual a Ellen fez. A capa desse livro como uma espécie de tela de entrada ali na porta de vidro da igreja, sabe? Eu pensei, aí está a biografia do Confissões de um Pastor. Eu queria pegar a capa do livro Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas, tirar uma foto bacana e fazer um banner adesivo e colocar lá na frente da porta da igreja, para todo mundo que chegar ler aquilo. Né? Acabou que, não sei se eu não tive coragem ou passou a oportunidade, mas pensei muito nisso. Queridos, muito obrigado pela presença de vocês. E uma das características e definições mais preciosas e simples de liderança é liderar e influenciar pessoas. Né? Então, eu gostaria que vocês influenciassem outras pessoas positivamente para que elas pudessem estar aqui com a gente. Às vezes, tem segundas-feiras que a coisa flui de uma maneira, tem segundas-feiras que flui de outra, mas eu creio que hoje todos nós ganhamos muito, né? Em estarmos aqui. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês e abrir para nossas conversas agora.